muito bom dia, queridos amigos e ouvintes da Rádio Mundial. Estamos começando mais um programa Epitaques, Autoconhecimento e Bem-Estar. Eu sou o Thiago Rodrigues Alves e a gente vai estar junto nessa manhã de quinta-feira para conversar sobre assuntos ligados ao universo do autoconhecimento, do bem-estar, do mergulho profundo em nós mesmos. Antes de começar o nosso programa, eu queria lembrar que este programa Epitaques, Bem-Estar e Autoconhecimento é patrocinado por Action Laser Clínica Laura Coelho, www.lauracoelho.com.br. Lembrando também que o site do Epitaques é o www.epitaques.com. E lá você tem as informações mais aprofundadas sobre o que é o nosso projeto, sobre o que vai ser o nosso curso online, que está em fase final de conclusão do projeto. Os vídeos estão em edição, a gente está só fazendo agora o que chama de pós-produção, inserindo textos, inserindo links, inserindo vinhetas. Está ficando muito legal, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, epitaques.com é o nosso site. Nossa página no Facebook, facebook.com/epitaques. Lá eu posto sempre todas as atividades do projeto, os vídeos que são postados no YouTube, enfim, tudo que você precisa saber, você vai saber pelo nosso canal do Facebook. Tem também o nosso canal no YouTube, para você, por favor, se puder, assinar. Digita no YouTube Epitaques, que é mais fácil de encontrar, vai aparecer logo o nosso login, você vai ali e se inscreve no canal. Tá? Semana passada eu pedi para que as pessoas mandassem sugestões de temas para a gente conversar aqui. E apareceram sugestões fantásticas. Algumas pessoas foram explícitas e disseram que não gostariam que eu dissesse o nome delas e deixaram sugestões de temas. Outras não falaram sobre isso e também deixaram sugestões de temas. Antes da gente começar o nosso programa, eu queria reforçar o convite para que você mande no oi@epitaques.com sugestões de temas para que a gente converse aqui no nosso programa. Esse programa é um espaço nosso que visa o autoconhecimento meu, seu, de todo mundo. O fato de eu estar falando aqui não significa que eu seja nem uma vírgula, nem um milionésimo de milésimo de segundo, de milímetro, de átomo melhor do que ninguém, nada disso. A gente está aqui trocando ideias. A minha função, o meu papel aqui é mostrar algo que eu encontrei na minha jornada e que pode servir para a sua jornada. Então, mandem sugestões de temas. O máximo que vai acontecer é eu não saber falar sobre alguma coisa, enfim. Mas isso é fundamental. Mande o que você quer saber ou um tema para a nossa conversa no oi@epitaques.com, tá bom? Começando o programa de hoje, eu queria trazer um tema que foi solicitado por uma pessoa que pediu para não ser identificada. Um senhor que pediu para não ser identificado, que fez elogios ao nosso programa, e eu agradeço. O tema que a gente vai conversar hoje é mente e cérebro. E quando veio essa sugestão, eu fiquei fascinado, porque se a gente for lidar com os aspectos científicos e espiritualistas, essa questão ela nos permite abstrair e filosofar em cima desse tema de maneira muito profunda, de uma maneira muito rica. Porque a questão mente e cérebro, cérebro e mente, ela é mais ou menos similar à questão ovo e galinha. Quem veio primeiro, o ovo, a galinha, enfim. E existe a visão espiritualista das linhas esotéricas, existe a visão científica, e eu vou falar um pouquinho das duas hoje. Mas eu queria começar conversando um pouquinho sobre o que é o cérebro, sobre a visão, sob a ótica da neurologia. Eu não sou médico, não tenho especialização nenhuma na área, mas eu estudo isso há muito tempo. Fiz alguns cursos que me deram uma base ligada a conhecimentos científicos muito profunda, e eu quero conversar um pouquinho sobre isso. Existem alguns autores que brincam que o cérebro parece um emaranhado feito de tofu. Sabe o queijinho de soja japonês que tem uma textura muito específica? O cérebro tem uma textura parecida com o do tofu, ele pesa alguns quilos e ele é cheio de fulcros e de sulcos e de cavidades
que lembram um músculo, né, na verdade. E ele é constituído de bilhões e bilhões e bilhões de células que se interconectam a outras milhões de células e que produzem pulsos elétricos e que transmitem informações milhões de vezes por segundo. O cérebro em si é um órgão fascinante e que a ciência nos últimos 20 anos conseguiu avanços para a nossa idade moderna inimagináveis antes disso. Hoje, nesses últimos 20 anos, a ciência conhece muito mais o cérebro do que ao longo de 2 séculos que a medicina se encontra na sua fase mais atual, mais parecida com o que a gente tem hoje no nosso mundo. E o conjunto de atividades produzidas pelas células, por essas interconexões que produzem estímulos em nosso cérebro, é que a ciência chama de mente. Então, a mente seria as atividades produzidas pelas funções cerebrais, pelas células, pelas conectividades entre as células e pelos impulsos elétricos produzidos por essas células. Então a gente está falando de cérebro como um órgão físico e que a mente é a atividade relacionada a esse órgão físico. A mente seria o que ocorre dentro deste órgão físico. E sob a visão espiritualista, sob a visão das linhas esotéricas, sob a visão das linhas que eu estudo há mais de uma década, cérebro e mente são interpenetrados. Um seria um veículo físico externo de algo mais sutil, né? Eu não vou utilizar termos difíceis, até porque o Heptaques é um projeto que visa descomplicar. O Heptaques é um projeto que é focado em uma linguagem acessível, que aborde temas profundos, sem que a gente precise daquele tom mais rebuscado, intelectual, nada disso. O fato aqui, o que a gente procura é compreender a nossa dinâmica mais profunda e oculta para que a gente tenha uma maior percepção no âmbito de autoconhecimento. Então, o cérebro seria o veículo físico que processa informações, que processa toda uma variedade de impulsos ligados ao que chamamos de mental, que seria a mente. Portanto, o cérebro capta um fluxo contínuo de consciência que seria a mente humana. De onde vem esse fluxo? Enfim, isso é tema para uma outra hora. Mas o fato primordial que casa, que concilia a ciência e as linhas espiritualistas, porque a ciência começou recentemente, por volta do fim dos anos 60, começo dos anos 70, a mapear o que, de fato, que vinha do conhecimento dessas linhas esotéricas, que fazia sentido sob o âmbito científico. E elas perceberam que elas concordavam em algumas coisas. Você pode modificar a estrutura física do seu cérebro através do domínio sobre a mente. Isso é fundamental. Então eu quero que vocês prestem atenção comigo. É possível você mudar fisicamente o seu cérebro através do domínio e do treino da sua mente. Ao mesmo tempo, é possível que você compreenda melhor a sua mente, que você aprenda, de certa forma, a lidar com a sua mente a partir da percepção do cérebro como um órgão físico. Ou seja, aqui a gente tem um princípio de correspondência, que é do hermetismo, o que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está dentro é igual ao que está fora, sempre respeitando o princípio de causa e efeito. Toda causa produz um efeito, todo efeito tem como origem uma causa, e diversos outros princípios de linhas espiritualistas estão permeando esse conhecimento de mente e cérebro. Como
que é possível transformar o nosso cérebro fisicamente a partir de atitudes abstratas ligadas à nossa mente, que, de acordo com a ciência, nada mais é do que um fluxo de consciência que acontece no interior de nosso cérebro, que é derivado de estímulos sensoriais elétricos das células que se interconectam a partir da nossa percepção do mundo externo e a partir da nossa percepção do nosso mundo interno. Muito bem. Essa é a parte fascinante do nosso projeto, do Epitaxis. Porque o Epitaxis ele fica justamente na intersecção entre esses dois universos que antes pareciam tão distantes, a ciência e a espiritualidade. No Epitaxis, eu costumo falar que a alma, o entendimento da alma humana, é a parte base do estudo do autoconhecimento. Porque a alma humana ela é constituída de duas coisas principais, que muito se fantasiou sobre ela, mas na verdade a alma humana constitui-se de duas coisas fundamentais. A mente humana, que é o conjunto dos nossos pensamentos, e as emoções humanas, que são o conjunto dos nossos sentimentos, das nossas emoções, dos instintos. Então, o nosso cérebro, ele vai, como um órgão físico, processar tudo que a gente percebe do mundo exterior, tudo que a gente sente a partir dos impulsos que vêm do mundo exterior e tudo que a gente pensa a partir dos estímulos que vêm do mundo exterior. É o que eu chamo de contato. Tá? O contato com o mundo externo produz pensamentos e sentimentos. E o cérebro humano é um órgão tão sofisticado, a alma humana tem um mecanismo tão sofisticado que a partir da percepção do mundo externo, ela cria um mundo interno, vastíssimo, infinito e que tem a mesma complexidade do mundo externo. Então, a partir do que a gente já viveu, a partir de experiências captadas do exterior, do mundo que nos cerca, a gente cria um mundo interno e as reações físicas, tanto produzidas no nosso cérebro, como em todo o nosso corpo, seja nas partes mais exteriores, como nas partes mais profundas e mais internas, são as mesmas. São as mesmas, tanto nas reações ligadas aos fatos externos, como nas reações ligadas aos fatos internos. Então a gente começa a perceber que tudo que se passa no nosso corpo, no nosso cérebro, e na nossa vida externa é fruto da nossa atividade anímica, da nossa atividade mental, daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente sente. E como a gente consegue começar a transformar a nossa realidade externa e a nossa realidade vital ligada ao nosso corpo, à nossa saúde, sim, porque existem estudos que comprovam que os estados depressivos, os estados de ansiedade, os turbilhões de pensamentos, os turbilhões de sentimentos colaboram de maneira fenomenal para baixar a imunidade do nosso corpo, para produzir doenças somáticas, para projetar dores em determinados locais do nosso corpo que vão se agravando com a medida do passar do tempo. Portanto, se a nossa alma, que é o conjunto de pensamentos e emoções, influencia tão diretamente o nosso corpo físico, a partir desse momento que a gente começa a ver a realidade a partir do filtro das nossas percepções, com o nosso corpo físico tendencionado, ou melhor, seguindo as tendências das lentes que a gente criou, é óbvio que a gente vai produzir na nossa realidade material algo similar ao que a gente produziu internamente. E essas doenças, por exemplo, vamos pegar um exemplo para trazer para o âmbito mais prático, mais palpável. O meu chefe no trabalho estava num dia onde todos nós temos essa possibilidade, estava num dia mais mal-humorado, enfim, me deu uma resposta atravessada. Essa resposta atravessada produziu em mim uma angústia tão grande, uma raiva misturado com medo, misturado com uma insegurança tão grande,
que essa região do meu corpo aqui, do pescoço, próxima à coluna aqui, as escápulas enrijeceram e eu fiquei com dor. E eu mordi e eu rangi os meus dentes e aí eu fiquei com dor nessa região aqui do maxilar. Ao mesmo tempo, esses são os reflexos externos do meu corpo físico. Ao mesmo tempo, minha alma projetou um cenário anímico tão devastador e assolador que eu me senti preso. Por exemplo, caramba, será que ele não gosta mais do meu trabalho? Será que eu vou ser demitido? Será que eles já decidiram pela minha demissão e ele não aguenta mais ficar comigo? Ele deve estar só esperando virar um mês. Como eu vou pagar minhas contas? Eu acabei de fazer um financiamento de sei lá, qualquer coisa, de uma moto, de um carro. Como eu vou conseguir pagar essa prestação? Como que eu vou conseguir devolver o dinheiro para o fulano que eu peguei emprestado se eu vou ser mandado embora? Então, eu criei uma projeção no meu corpo, eu criei uma projeção na minha alma, na minha mente, em cima do que aconteceu aqui no mundo externo, e esses dois mundos começam a se emaranhar num furacão de sentimentos e pensamentos tão densos que eu viro um prisioneiro. E que se eu não souber como lidar com isso, pode ser que eu tenha atitudes externas devastadoras, como, por exemplo, responder de maneira atravessada, estúpida para o meu chefe, ampliar o mau humor dele e isso fazer e essa situação fazer com que isso tudo que era uma coisa simples vire algo desgovernado e que de fato provoque uma possível demissão. E no meu mundo interno eu posso alimentar esses medos, essas fraquezas, essas inseguranças e construir um cenário na minha alma tão obscuro que ele vai interferir diretamente em várias áreas da minha vida. Então eu vou chegar na minha casa com essa minha alma densa e carregada e vou começar a enxergar todas as minhas relações interpessoais com a minha esposa, com meus filhos, com meus amigos, sob o filtro, sob a lente dessa obscuridade que eu criei para mim mesmo. Então, toda a minha realidade vai estar tingida com essas matizes mais densas e escuras. Então eu vou passar a enxergar o mundo de maneira mais densa e obscura. E isso, ao mesmo tempo, vai fazer com que fisicamente meu cérebro se molde a isso, mantendo áreas ativas que estão mais associadas ao estado de alerta extremo, como, por exemplo, a amígdala cerebral. A amígdala cerebral é uma das partes mais arcaicas do nosso cérebro. É ela que nos mantém em estado de alerta. Ela era fundamental na época que a gente tinha que viver fugindo de predadores enormes. Só que hoje em dia, ela causa uma bagunça na nossa alma, se a gente não souber lidar com ela. Então ela vai nos manter em estado de alerta profundo, aumentando demais a quantidade de energia que a nossa mente, a nossa alma desprende para nos manter nesse estado de alerta. Então a gente vai aumentando o cansaço, a exaustão, vai diminuindo a energia que manteria a nossa memória ativa, a gente vai perdendo a memória, a gente começa a esquecer coisas e a gente começa a mergulhar num estresse profundo. Por quê? Porque o mundo externo influencia o mundo interno e se eu não souber lidar com isso, eu vou, a partir dos pensamentos e emoções oriundos desse contato externo, moldar a minha alma, vou modificar a estrutura física do meu cérebro, vou mandar impulsos para o meu corpo que podem gerar doenças somáticas e vou transformar negativamente a minha vida. E é aí que Heptaques entra. Porque Heptaques não é milagre, Heptaques não é uma invenção do Tiago, Heptaques não é o elixir da longa vida, Heptaques não é uma poção mágica, Heptaques é um método baseado em tradições multimilenares e nas últimas descobertas da ciência, para que nós aprendamos, a saber de fato quais são os processos ocultos da nossa alma que produzem o sofrimento. 2, através de práticas e técnicas simples, a gente aprenda, a se navegar profundamente, a se observar, a desenvolver os estados de consciência e equanimidade,
para que a gente comece pouco a pouco e percebendo essa dinâmica oculta entre mente, sentimentos e a nossa alma, a relação com o nosso corpo, e a gente comece a ter insights da realidade como ela é. E a gente comece a dominar o processo anímico que nos compõe, a ter a percepção completa da nossa alma e a não deixar que nossa alma crie esses cenários obscuros anímicos que alteram fisicamente o nosso cérebro e que projeta as doenças somáticas no nosso corpo. Isso é Heptaques. Isso é autoconhecimento pleno. Isso é a máxima libertação. É quando nós não seremos mais escravos de nós mesmos, escravos da ilusão que a gente produz, escravos das fraquezas e dos medos que são oriundos pela nossa completa falta de conhecimento de nós mesmos, da nossa alma. Bom, o tempo voou. A gente teve mais um programa que para mim foi delicioso. Eu adorei conversar sobre mente e cérebro com vocês, falar um pouquinho da nossa alma. E para encerrar o nosso programa, eu queria reforçar o convite, reforçar a divulgação desse projeto maravilhoso, que é o método Action Laser da clínica Laura Coelho. www.lauracoelho.com.br. Você é fumante? Você quer parar de fumar? Eu sei bem como isso é difícil. Eu fui um fumante e o método Action Laser vai te ajudar a parar de fumar. Como? Através da ciência milenar da acupuntura, casada com a ciência moderníssima do laser a frio, na clínica Laura Coelho, com o método Action Laser, esses lasers vão ser projetados em partes específicas do seu corpo, para que você... é um laser frio, que não produz dor, não deixa marcas, e você, através desse método, vai conseguir perceber como o seu corpo vai deixar de sentir aquela fissura extrema da abstinência de nicotina e, ao mesmo tempo, como a aplicação desse método vai te ajudar a não necessitar cada vez mais do uso do cigarro. E você, gradualmente, vai abandonar esse vício que afasta as pessoas, que deixa a gente fedido e que só faz mal. Não existe nenhum benefício no uso de nicotina. O tabagismo não produz nenhum benefício a não ser uma falsa ideia de prazer que depois nos proporciona sofrimento. A clínica Laura Coelho fica na Vila Olímpia, numa localização excelente, próximo ao shopping JK Iguatemi, e o endereço é Rua Helena, número 280, conjunto 711, 711. Repetindo, Rua Helena, número 280, conjunto 711. O telefone é 3849-3344. 3849-3344. Liga lá, conversa com o pessoal. Quer fazer uma visita ou quer fazer uma ligação? Quer fazer o contato pelo site? Faça o contato sem compromisso. Vá até lá, converse com o pessoal, conheça melhor o método. Eu tenho certeza que se você é fumante, o método Action Laser vai te ajudar de maneira muito legal a largar esse vício, tá bom? Se você percebe que a hora de parar de fumar chegou, clínica Laura Coelho do método Action Laser, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu queria agradecer demais a companhia de vocês nessa manhã de quinta-feira. Para quem está vendo no vídeo que foi postado no YouTube, na nossa página no Facebook, muito obrigado pela companhia. A gente se vê semana que vem. É sempre um prazer dividir com vocês um pouquinho de conhecimento, essas conversas que visam que nos achemos em nós mesmos, que a gente mergulhe cada vez mais nessa seara do autoconhecimento, que é maravilhosa e que só nos traz qualidades, benefícios e que só melhora a nossa vida, tá bom? Até a próxima, a gente se vê. Muito obrigado.